Pessoal, eu estava passando ali e Francisco, o que é isso? Ele falou, tio, o pessoal está aqui levando um monte de cachorrinho e está olhando. Então, agora que eu falo que eu estou com o coelhinho Francisco. Mãe Francisco, onde arrumou isso aqui? Ó, me anuncia como um coelhinho Francisco está aqui. Não é Páscoa, mas a gente está com coelhinho aqui para adotar. Né, Francisco? Cadê o bichinho do coelhinho? Sempre criancinha. Então, se você quiser um coelhinho Francisco, né? Ó, é um coelhinho, tá? Corre pra cá. Estamos aqui, Avenida Pacaembu, 1721, até às 5 horas. Um monte de gatinho, um monte de cachorrinho e o coelhinho Francisco. Vem pra cá.